Olá, tudo bem? Hoje vou falar novamente sobre fração. Hoje nós vamos ver os tipos de frações, alguns detalhamentos da fração e temos desafios também na aula. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Muitos alunos estão me perguntando um pouco mais sobre fração. Então vamos lá. No finalzinho eu vou fazer uma revisão com vocês. Primeiro, quais são os tipos de frações que existem? São três frações: a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Eu imprimi aqui na minha folha algumas frações. E aí, qual dessas é a própria, imprópria e aparente? Lembrem-se, existem algumas regras. A fração própria, temos o numerador e o denominador, certo? Então, olha só, 1/2. O numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Para ser uma fração própria, o numerador ele precisa ser menor que o denominador. Combinado? Já a fração imprópria, ela precisa ter o numerador maior que o denominador, certo? E a fração aparente, o que acontece com a fração aparente? Ela parece ser uma fração, mas ao realizarmos a divisão, nós já vimos, fração é uma divisão. Tem um número inteiro, olha só, 8/4. Então, o que significa 8/4? Eu tenho 4 divisões e preciso colorir 8. Então, automaticamente, eu preciso fazer outro círculo com 4 divisões e colorir. Ao dividir 8 por 4 é igual a 2. Uai, professora, pode existir uma fração aparente que ela é imprópria? Pode. Essa fração, por exemplo, ela também é imprópria. Por quê? Porque o numerador, ele é maior do que o denominador. Quando então que uma fração aparente não vai ser imprópria? Se aqui, por exemplo, fosse 4/4. Se existisse apenas uma parte aqui, 4/4. O numerador e o denominador são iguais, que é igual a 1. Então, ela vai ser aparente, não vai ser imprópria e nem própria. Entenderam? Então, todas essas três são próprias. Essa, ela é imprópria, 16/6. E essa daqui é aparente e também ela é imprópria. Prestem atenção na imprópria. Olha só, a imprópria, o número de baixo, que é o denominador, é a quantidade de partes que eu tenho. O numerador é a quantidade que eu preciso colorir, que eu vou utilizar. O que acontece? Como que ela vai ser imprópria? Eu colori 6, só que eu não tenho que colorir 16, então eu tenho que fazer outro grupo de 6, outro grupo de 6, para que eu consiga pintar todas as partes até chegar no 16. E aí que entra a parte do detalhamento das frações. Com certeza vocês já ouviram a fração mista, a fração equivalente, irredutível, decimal e muitas outras. O que acontece? Quando a gente fala mista, equivalente, irredutível, decimal, nós estamos detalhando uma fração. Por exemplo, a fração mista é quando nós temos um número inteiro e nós precisamos com uma fração. E ao transformá-la numa fração completa, ela vira a fração imprópria. Mas não se preocupem, hoje o objetivo é apenas apresentar para vocês as frações, para que vocês entendam alguns desses nomes, tá bom? Então agora, na hora da apresentação aqui, vocês vão observar essa revisão, e com essa revisão vocês conseguem já fazer várias atividades. Então vamos lá. A definição de fração é considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. Gente, isso é muito importante. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, olha, esse quadradinho um menor do que o outro, não poderia ser uma fração, tá bom? Aqui, então, nós temos 3/5. O denominador, que é a parte de baixo, é a quantidade de partes que eu tenho do inteiro, e o número 3, que é o numerador, é a quantidade que eu colori, que eu pintei, e depende do problema como vai aparecer, né? Pintei, colori, comi e assim por diante.
Os tipos de fração, lembram? São 3. Nós temos a própria. Qual que é a definição da própria? O numerador ele é menor do que o denominador. Então, nesse caso, é uma fração própria. Uma fração imprópria é quando o numerador ele é maior do que o denominador. E a fração aparente, ela parece ser, mas qual que é a definição da fração aparente? O numerador, ele é múltiplo do 4. Perceberam? Então, ele precisa ser maior, neste caso, e o numerador, ele é múltiplo do denominador. 4/8, se fosse ao contrário aqui, não seria aparente, ela seria apenas própria, tá bom? Então, agora eu quero lançar um desafio. E esse eu quero que todo mundo escreva lá nos comentários. Eu vou olhar comentário por comentário. Depois dessa explicação, quais dessas frações são próprias, quais são impróprias e quais são aparentes? E aí? Dê pause, anota no caderno, faça, volta o vídeo, verifique as definições para conseguir acertar. Combinado? Vamos falar um pouquinho sobre o detalhamento das frações. Eu vou passar por essa parte muito rápida, porque mais para frente eu vou fazer um vídeo de cada uma delas. Combinado? Então, a fração mista, só para vocês lembrarem. Quando falar fração mista, significa que tem um número inteiro junto com uma fração. 6 inteiros e 1/3. Eu poderia transformar essa fração numa fração imprópria, que é 19/3. Tá bom? Mas o que vocês têm que saber hoje? A mista, ela é um número inteiro com uma fração. Já a fração equivalente, o próprio nome já fala, é a mesma fração. Só que qual que é a diferença da fração equivalente? Imagine que é uma pizza. Eu peguei essa pizza e dividi ela em 4 partes e comi 2 partes dessa pizza. Se é uma fração equivalente, é como se eu pegasse a mesma pizza, partisse em 8 pedaços e comesse 4 fatias. Eu comi a mesma quantidade, a diferença é que eu comi a mesma quantidade em pequenas porções, tá? Então, isso é equivalente. É como se você fosse aumentando a fração e uma é equivalente à outra. A fração irredutível é você simplificar a fração. O que seria isso? Simplificar é reduzir. Percebam que equivalente e irredutível é como se uma fosse o oposto da outra. Como assim? A equivalente, eu vou aumentando a fração. É como se eu pegasse aqui, olha só, e pegasse 2/4 e fosse sempre multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, e iam só aumentando, porque elas vão ser equivalentes. Já a fração irredutível significa o quê? A fração irredutível é esse meio aqui. Essa que é a fração irredutível. Significa o quê? Que eu não consigo mais reduzir a minha fração. É o mínimo, né, é o máximo que ela vai chegar para reduzir. Como que isso acontece? Imagine que, olha, 4/8. Eu consegui dividir por 2 os dois números, ficou 2/4. Então, eu peguei 4, dividi por 2, peguei o 8, dividi por 2. Perceberam? Ficou 2/4. Dentro do 2/4, eu dividi 2 dividido por 2 deu 1, e o 4 dividido por 2 deu 2. 1/2, ou falo meio, ela ficou sendo irredutível, tá bom? Tem a fração decimal, que já tem um vídeo, né, que eu publiquei recentemente, como que você vai dividir a fração. Então, é fração em números com vírgula. O que significa isso? Eu pegar 1/2, ao dividir vai virar 0,5. Aqui tem alguns exemplos, olha só, 3/5. Se eu pegar o 3 e dividir por 5, eu vou ter o resultado 0,6. Tem também as frações que o denominador é 10, que é 1/10, por exemplo. Eu também posso transformar com vírgula, 0,1. Existem outras frações que vocês vão aprender lá no 2º grau, no finalzinho do ensino fundamental 2 também, que é a composta, a contínua, algébrica, unitária e egípcia. Mas essas que eu apresentei hoje para vocês são as principais. Então, nós temos 3 tipos e aqui são alguns detalhamentos que vocês precisam saber das frações. Quando eles pedirem uma fração mista, uma fração equivalente, irredutível, decimal, para vocês entenderem o que o problema está pedindo.
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, então vocês já sabem, se você gostou, curte, compartilhe e lembre-se, olha, verifique se você é inscrito. Convide um amigo também para se inscrever. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estudem bastante, eu quero ver os comentários. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!